Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Hoje, nós vamos falar de um tema muito importante: a família, que é o nosso primeiro ministério. Muitas vezes, quando pensamos em ministério, lembramos logo de servir na igreja, cantar, pregar, evangelizar. Tudo isso é lindo e agrada ao coração de Deus. Mas existe algo que vem antes de tudo isso: a forma como cuidamos da nossa casa, do nosso casamento e dos nossos filhos. E é sobre isso que vamos refletir hoje. Vou compartilhar com você princípios bíblicos, experiências e verdades que vão fortalecer o seu lar e mostrar como sua família é parte essencial do seu chamado. A família não é uma invenção humana, não nasceu de uma ideia da sociedade. A família nasceu no coração de Deus. Quando olhamos para Gênesis 2, versículo 24, está escrito: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui vemos o princípio. O casamento é a base para a formação da família. Deus criou Adão e viu que ele estava só. Então formou Eva e estabeleceu a primeira família. Ou seja, a família foi o primeiro presente de Deus para a humanidade. Também em Salmos 127, versículo 3 está escrito: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso nos mostra que os filhos não são peso, não são acaso. Eles são bênção, são legado. E quando chegamos em Efésios 5, versículo 25, a palavra nos orienta: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso mostra que o amor dentro do casamento não é apenas um sentimento, é um sacrifício diário, é cuidado, é entrega. Portanto, o fundamento da família é o amor de Deus. É a presença dele no lar que sustenta e fortalece tudo. Quando a família se afasta de Deus, os alicerces ficam fracos. Mas quando ele é o centro, a casa permanece firme, mesmo diante das tempestades. Muitas pessoas pensam que ministério é apenas aquilo que fazemos dentro da igreja: cantar, tocar, pregar, evangelizar e ensinar. E sim, tudo isso é ministério. Mas a palavra de Deus nos mostra que o primeiro lugar onde devemos exercer nosso chamado é dentro da nossa própria casa. Em 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5, Paulo dá uma instrução sobre os líderes da igreja, mas que serve para todos nós. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Esse versículo é muito claro. Antes de cuidar das coisas de fora, precisamos cuidar do que está dentro. Antes de sermos um bom servo na igreja, precisamos ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Porque de que adianta alguém ter um ministério grandioso fora, ser reconhecido, pregar para multidões, mas dentro de casa não conseguir manter um relacionamento saudável com sua família? De que adianta ter uma voz linda no louvor, mas levantar a voz todos os dias em gritos dentro de casa? De que adianta ser um grande pregador lá fora, mas ser ausente como pai, ou uma esposa sem amor dentro do lar? Amado, isso é muito sério. Deus não nos chama para termos uma imagem bonita apenas diante das pessoas, mas para vivermos o Evangelho em casa, na intimidade, no secreto. Quando falamos que a família é o primeiro ministério, estamos dizendo que o marido tem o dever de amar, proteger e liderar espiritualmente a esposa e os filhos. A esposa tem o chamado de ser ajudadora, conselheira, aquela que edifica a casa com sabedoria. Os filhos são chamados a obedecer e honrar aos pais. É no lar que praticamos de verdade o que aprendemos na palavra. É lá que somos testados em paciência, em amor, em perdão. E vou te falar uma coisa: não é fácil. Mas é nesse lugar que Deus nos molda. Você já percebeu que às vezes é muito mais fácil tratar bem um desconhecido do que a própria família? É fácil sorrir na igreja, mas em casa, na correria, nas discussões, a gente se irrita, fala palavras duras.
mas é ali que Deus quer trabalhar em nós. Quando entendemos que a família é o primeiro ministério, passamos a dar valor ao tempo juntos, à oração em família, ao diálogo, à construção de um lar que respira a presença de Deus. E olha, eu sei que talvez alguém que está me assistindo agora pense: mas na minha casa não é assim, a gente briga muito, meu marido não quer saber de igreja, meus filhos não obedecem, parece que tudo está perdido. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Deus é especialista em transformar famílias. Ele restaurou a casa de muitos homens e mulheres na Bíblia. Ele mudou histórias que pareciam sem solução. E Ele pode fazer o mesmo na sua. Família é o lugar do testemunho verdadeiro. É o primeiro campo missionário. Se eu não consigo viver o amor de Cristo com quem está ao meu lado todos os dias, de nada adianta querer mostrar esse amor para o mundo. Por isso, cuide da sua casa, ame mais, perdoe mais, invista tempo. O maior presente que você pode dar à sua família não é dinheiro, não são presentes, não é status, é a sua presença e o seu exemplo. E quando sua família se torna prioridade, quando você entende que ela é seu primeiro ministério, todo o resto flui. Porque se a base está firme, tudo que você construir fora também será firme. Agora vamos falar de algo que é real e que muitas vezes dói no coração. Os desafios que enfrentamos como família cristã nos dias de hoje. Não é fácil. A vida moderna nos traz muitas pressões e distrações que podem desviar nosso foco do que realmente importa. Primeiro, pressão do trabalho e correria do dia a dia. Muitas vezes, estamos tão ocupados com o trabalho que esquecemos de reservar tempo de qualidade com quem amamos. O marido chega cansado, a esposa está sobrecarregada, os filhos sentem a ausência. E mesmo quando estamos fisicamente presentes, muitas vezes nossa mente está em outro lugar. Deus nos lembra que a família precisa de presença, não apenas de bens materiais. O cuidado, o diálogo, o carinho são investimentos que ninguém mais pode substituir. Segundo, influências externas e tecnologia. Redes sociais, televisão, internet. Tudo isso influencia o modo como nos relacionamos. Crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos a valores que nem sempre combinam com os ensinamentos da palavra. É um desafio ensinar limites, valores e fé enquanto o mundo tenta desviar nossos filhos do caminho de Deus. Terceiro, diferenças de fé dentro da família. Muitas vezes, um cônjuge deseja seguir um caminho espiritual diferente, ou até mesmo nenhum caminho. Isso pode gerar conflitos, dúvidas e frustração. Mas mesmo nesses casos, devemos lembrar: nosso papel é testemunhar pelo amor, pelo exemplo, sem impor, mas guiando com sabedoria e oração. Quarto, conflitos e comunicação falha. Brigas acontecem, é normal. Mas quando a comunicação se perde, pequenos desentendimentos se transformam em feridas profundas. É um grande desafio aprender a ouvir sem interromper, a perdoar sem guardar mágoa, e a falar a verdade com amor. E por último, a sobrecarga de responsabilidades. Pais, mães, cuidadores. Às vezes parece que o mundo inteiro depende de nós. E isso gera cansaço, frustração e até desânimo. Mas é exatamente nesse momento que precisamos lembrar: Deus nos fortalece, e Ele nos dá graça para cada tarefa. Não precisamos ser perfeitos, apenas fiéis. Mas eu quero que você entenda uma coisa importante: desafios não significam fracasso. Desafios significam oportunidade. Oportunidade de crescer, de aprender, de colocar Deus em prática. Quando enfrentamos essas dificuldades com fé, oração e união, o lar se torna ainda mais forte. Cada dificuldade vencida é um testemunho de que Deus está presente, guiando, restaurando e fortalecendo. Então, se você está passando por momentos difíceis na sua família, saiba, você não está sozinho. Deus está com você, e a Bíblia está cheia de exemplos de famílias que enfrentaram tempestades e saíram mais fortes. Família é o nosso primeiro ministério,
e todo ministério verdadeiro enfrenta desafios. O segredo é não desistir, continuar firme e deixar que o amor de Deus seja a base de cada decisão, cada palavra, cada gesto dentro de casa. Agora vamos falar de soluções, de caminhos práticos para fortalecer a família e transformar o lar em um lugar de paz, amor e presença de Deus. Primeiro, oração em família. Nunca subestime o poder de orar junto. Seja uma oração matinal, noturna ou antes das refeições, a oração une corações, protege o lar e coloca Deus no centro. Não é preciso uma oração longa ou rebuscada. O importante é fazer com sinceridade e fé. Segundo, tempo de qualidade juntos. Nada substitui momentos de conexão verdadeira. Pode ser uma conversa sem distrações, um jogo, uma leitura bíblica juntos ou até uma caminhada. O tempo investido com amor deixa marcas eternas na memória e no coração da família. Terceiro, praticar o perdão e a paciência. Conflitos vão acontecer, mas a maneira como reagimos é o que transforma a situação. Aprender a perdoar rapidamente, a não guardar mágoa e a cultivar paciência é essencial. Lembre-se, ninguém é perfeito, e a graça de Deus nos ajuda a sermos melhores a cada dia. Quarto, diálogo constante. Conversar, ouvir, compreender. Muitos problemas surgem porque as pessoas param de se comunicar. Reserve momentos para realmente ouvir seus filhos, seu cônjuge, seus pais. Mostre interesse genuíno na vida deles. Quinto, colocar Deus no centro. Todos os princípios anteriores funcionam quando Deus é o centro do lar. Isso significa tomar decisões alinhadas com a palavra, pedir a direção dele em tudo e ensinar os filhos a fazer o mesmo. Em Colossenses 3, versículos 13 e 14 diz: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que une perfeitamente todas as coisas. Sexto, exemplo pessoal. A melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. Mostre o amor, a honestidade, a fé e o perdão na prática. Filhos e cônjuges aprendem mais com nossas atitudes do que com nossas palavras. Sétimo, celebração das conquistas. Pequenas vitórias também precisam ser celebradas. Um elogio, um abraço, um agradecimento diário. Isso fortalece vínculos e cria um ambiente de carinho e respeito. Amado, quando aplicamos esses princípios, vemos milagres acontecendo. A família se torna um lugar de cura, crescimento e amor verdadeiro. Cada esforço, cada gesto de amor e cada oração é como uma semente plantada, que floresce e transforma o lar em um ministério vivo, que honra a Deus e inspira a todos ao redor. E chegamos ao final deste momento tão especial, onde falamos sobre um tema que é precioso aos olhos de Deus: a família, o nosso primeiro ministério. Lembre-se, sua família é seu maior tesouro, seu campo de ministério mais importante. Antes de tocar a vida de milhares lá fora, cuide do lar que Deus te confiou. Ame, perdoe, dedique tempo, ore e coloque Deus no centro de tudo. Se você aplicar os princípios que conversamos hoje, oração, presença, paciência, diálogo, exemplo, sua casa se tornará um lugar de amor, paz e crescimento espiritual. Quero deixar uma mensagem final para você guardar no coração. A maior obra que você pode fazer por Deus começa dentro da sua casa. Se a sua família prospera no amor de Cristo, tudo ao seu redor também floresce. E agora, vamos encerrar com uma oração poderosa, entregando nossa família e cada lar ao cuidado do Senhor. Senhor Deus, agradecemos pelo presente da família. Pedimos que o Senhor abençoe cada lar, fortaleça os laços de amor, paciência e perdão. Ensina-nos a viver o teu propósito dentro de casa, a ser exemplo de fé e amor para nossos filhos e cônjuges. Que cada família aqui representada seja um ministério vivo, que honra teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por passar esses minutos comigo. Que a paz, o amor e a presença de Deus encham o seu lar e sua família a cada dia.
Nos vemos no próximo vídeo, com mais reflexões, bênçãos e aprendizados. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço.